Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentorex Cash. Hoje com mais um episódio aqui com uma figura ilustre que nós vamos estar entrevistando aqui, Bruno. E até antes de começar, queria, até antes de pedir para que vocês se inscrevam no canal, como de praxe, eu queria comunicar a vocês que a gente vai estar iniciando aqui uma série de entrevistas, né, de bate-papos relacionados à transição de carreira. São coisas que assim, a gente tem recebido muito chamado, muitos depoimentos de pessoas que tenham passado por transições de carreira. E hoje a gente vai estar aqui conversando com um ilustre convidado aqui para que ele conte um pouco dessa transição da carreira dele. Ele saiu do mercado financeiro e está agora trabalhando na indústria e tem sido super bem sucedido lá, e a gente vai querer entender um pouco de como é que foi isso, né? Mas antes até de você fazer a apresentação formal aqui do nosso convidado, eu queria pedir a vocês, primeiro, agradecer a quem já está inscrito no canal, né? Pedir para que vocês continuem prestigiando a gente lá no canal, assistindo a todos os episódios, comentando dos nossos episódios, com os colegas de vocês, com os amigos de vocês, com os familiares, para pedir para que eles também se inscrevam, né? E quem é novo no canal, tá hoje chegando aqui, enfim, que obviamente prestigie o episódio de hoje, que com certeza valerá a pena, mas que não deixe de se inscrever. A inscrição no canal é muito importante, é a forma como o YouTube reconhece o nosso conteúdo como relevante e a partir daí ele distribui para outras pessoas, né, Bruno? Sim. Então, assim, não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo, de curtir os vídeos que vocês com certeza gostarão. Então, deem essa força para a gente aí, para que o YouTube também colabore com a gente. A turma que está chegando agora, está se inscrevendo agora, né, PG? Se eu começar a olhar os episódios antigos, vamos perceber, assim como o YouTube, que o conteúdo é relevante. É relevante. E uma outra coisa importante, assim, assistam o episódio até o fim, porque vocês com certeza terão uma surpresa no fim, né? No final de todos os episódios, o Bruno faz um condensado, faz um resumo do que foi falado aqui, e esse resumo é super precioso, porque tem dicas muito boas ali. Então, se inscrevam e assistam o nosso episódio até o fim. Bruno, com quem que a gente vai falar hoje aí? Bom, hoje a gente vai falar com o Danilo Reis. Vou ler rapidinho aqui o currículo do Danilo. Antes de passar a palavra para ele, eu vou ler um pouquinho do currículo e vou explicar um pouquinho também qual é a transição e para onde o rumo da prosa vai. Danilo tem 34 anos, natural de Paranavaí, formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão estratégica de negócios. Tem 16 anos de experiência profissional, sendo que 10 desses anos em instituições financeiras. Hoje o Danilo ocupa o cargo de gerente geral de uma metalúrgica aqui na região metropolitana de Curitiba, a Pinfer. Então, a transição sobre a qual a gente vai falar hoje, a gente vai se enfocar hoje, é então do mercado financeiro para a indústria metalúrgica. Como o PG falou, a ideia é trazer nos próximos episódios profissionais que fizeram algum tipo de transição de carreira, seja do mercado financeiro como a indústria, como foi o caso do Danilo, ou gente que saiu do mercado corporativo tradicional e foi empreender, gente que saiu do setor de advocacia e foi para o mercado de saúde, enfim, a gente vai trazer uma série de pessoas, porque qual que é o nosso intuito nessa história? É tentar aproveitar ou aprender com a transição quais foram as habilidades comportamentais que ajudaram essas pessoas na transição. Porque, basicamente, 0 minuto de jogo, vamos entender que não foi a habilidade técnica que fez o cara ser bem-sucedido no banco e fez ele ser bem-sucedido numa indústria metalúrgica, porque são conhecimentos técnicos totalmente diferentes. Então, a 0 minuto de jogo, pode até ser que, depois de tanto tempo na metalúrgica, o Danilo tenha agora virado um especialista em aço, mas não foi o conhecimento dele em aço que fez ele ser bem-sucedido na transição. Então, que coisas foram utilizadas pelo Danilo na transição? Então é mais ou menos por aí que o papo vai. Danilão, primeiro de tudo, muito obrigado pelo tempo. Danilão. Obrigado pela colher de chá. A gente faz trabalhos com vocês lá dentro da Pinfer, a gente sabe como é que é a correria lá dentro. Então você ter saído de lá para bater esse papo com a gente nos honra muito. Muito obrigado pela colher de chá. Então antes da gente começar a entrar no papo, Danilo, fala para a gente o seguinte. Transição de carreira, ela pode ser motivada por uma série de razões. Tem gente que faz transição de carreira porque está insatisfeito no atual setor. Tem gente que faz transição de carreira porque foi desligado e não consegue se realocar no mesmo setor, e aí tenta alguma outra coisa. Tem gente que tem o desejo de aprender coisas novas e por isso sai do setor A e vai para o setor B. Tem inúmeras razões para as pessoas saírem de um setor para o outro, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco do teu background aí de indústria financeira, né?
tempo que você passou no banco, qual banco, que coisas você fez no banco. E aí, no caso, qual foi então a tua motivação para a transição, sabe? De uma indústria para outra? Daí, a partir daí a gente segue o papo. Maravilha. Primeiro, queria agradecer vocês pelo convite. A gente já trabalhou juntos, né? Principalmente com o Bruno. PG um pouquinho mais distante, mas há 12, 13 anos atrás. E sempre foram figuras que a gente admirava já desde aquele momento. E hoje poder estar sentado aqui compartilhando histórias e trocando ideia, para mim é um privilégio. Fiquei muito feliz com o convite. Eu que agradeço. Imagina, uma honra pra gente. Essa história do banco, na verdade, ela já começa um pouquinho até com uma curiosidade. Porque assim, ó, eu entrei na faculdade em 2008. E entrei na faculdade e fui fazer um estágio, né? Até então só trabalhos informais, né? E daí o estágio foi meu primeiro trabalho formal. E naquele momento, tinha um rapaz que trabalhava na antiga Kraft. E esse cara, ele era amigo meu. Mas sempre que a gente tentava especular pra ele como que entrava na Kraft, ele sempre meio que fugia da conversa. E nunca dava o caminho certo. O jogo. Assim, não era de maldade, mas sempre dava, não passava o caminho das pedras. E sempre era um amigo meu, que a gente foi amigo desde de colegial. E um dia a gente tava descendo a escada, assim, indo embora, eu lembro até hoje, esse amigo meu parou ele e foi perguntar pra ele como que fazia entrar na Kraft. E esse meu amigo sempre foi mais paciente. E eu sei que quando ele foi falar, eu falei, ele não vai falar de novo, eu vou seguir minha vida, vou embora. E esse meu amigo ficou ali. E tocou a vida. No outro dia cedo, eu fazia estágio com esse meu amigo. E ele chegou e foi pro computador e começou a digitar ali algumas coisas. Eu falei, ô Giovanni, o que você tá fazendo? E daí ele falou assim, não, tô cadastrando currículo lá pra Kraft. Eu deixei quieto. Não deu 2 horas, o telefone tocou, ele veio correndo. Cara, me ligaram. A vaga, só que não é pra Kraft, é pra fazer uma entrevista pro HSBC. Que coisa, cara. Aí, não era uma agência de emprego, né, que tava recrutando para terceiros, né, pra terceirizada do banco. E naquele momento eu fiquei louco. E daí eu já pedi para ele o telefone da pessoa, liguei e fui atrás da vaga. Então, assim, naquele momento tinha todo um glamour, né, de trabalhar no banco, até era muito legal ter essa experiência, né. Eu convivia com pessoas que trabalhavam e era uma coisa que eu queria pra mim. E daí eu falei, cara, quer saber? Eu vou ligar, corri atrás. A menina falou, cadastra o currículo agora, porque daqui a pouco vai fechar e precisa agendar. E eu fiz todo o processo e acabou que deu certo. Então, essa trajetória no banco, ela começa em 2009 e já começa com essa particularidade. Foi bem... Embora você queria trabalhar na Kraft, mas você acabou Acabei caindo no banco. Essa é a verdade. Você não falou isso no processo seletivo do banco. Não. A gente conduziu de outra forma, mas deu tudo certo. O pessoal gostava de trabalhar na Kraft porque nas reuniões tem chocolate à vantagem. Pode comprar a preço de custo e tal. E naquele momento, olha, Deus é tão bom que acho que me levou para o lugar certo. Porque muito jovem, né, com 19 anos, tinha recém tido um filho, então a vida estava toda meio tumultuada. E sem experiência, assim, já trabalhava desde cedo, mas sem nenhuma experiência grande, assim, formal. E realmente eu caí no lugar certo. Então, em 2009 eu entrei no banco, trabalhei, que foi a primeira área que a gente acabou trabalhando junto logo depois, né? Todos esses anos que eu fiquei lá, sempre em áreas administrativas, né? Áreas de back. E era no setor comerciário. E ali, mesmo assim, para algumas pessoas aquilo lá era desmotivação, né? Tá dentro de um banco no setor comerciário. E para mim aquilo era tudo, porque era a oportunidade que eu via de me desenvolver e de conquistar algumas coisas ali. Sim. Mas o tempo foi passando ali dentro e ali eu fiquei de 2009 até 2016, 17, que foi quando começou aquela transição para o Bradesco. Eu ainda peguei um ano ali dessa transição. Mas nesse período foi engraçado porque, assim, o banco foi definitivamente a melhor escola que eu tive, né? Assim, me ensinou tudo que eu sei e depois acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes. Mas eu me motivei por muito tempo a ficar ali. Mesmo assim, eu sabia que aquilo era passageiro na minha vida. Eu sabia que eu não ia, né, criar carreira ali, me desenvolver e me aposentar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu via com muito bons olhos. Eu sabia que aquilo ali, mesmo que fosse momentâneo na minha vida, eu sabia que aquilo ali ia me dar uma estabilidade financeira e até de conhecimento, de experiência para poder buscar o que eu queria. E daí ali eu fiquei até 2016. Nesse meio do caminho teve algumas outras histórias que provavelmente a gente vai entrar ao longo do assunto. Em 2016 eu saí com o intuito de empreender. E daí algumas coisas mudaram também e acabei conhecendo o Rony. Uma figura importante na minha vida, né? Um cara, admiração gigantesca por ele, um mentor de vida, além de um grande amigo. A gente começou num projeto juntos que era de construir algumas casas, né? Então, na região metropolitana de Curitiba. E nesse meio tempo, a gente viu que já tinha uma sintonia muito grande ali de trabalho. E ele até... Aí que veio o convite. Na verdade, eu já estava
Então, na verdade, a gente está falando de transição aqui, mas a tua transição, você primeiro foi empreender para depois ir trabalhar na indústria metalúrgica. Eu fiquei até 2016 no HSBC, né? Aí nessa transição eu saí. Aí eu acabei indo para o Itaú. Trabalhei mais 3 anos no Itaú. Só que nesse meio tempo eu já tinha alguns negócios paralelos correndo, pessoais meus. E daí algumas coisas da vida pessoal acabaram, né, levando para outros caminhos, eu deixei esses negócios. E aí que entra o Rony e a Pinfair na minha vida. Legal, cara. Você falou de um negócio que a gente já ouviu de várias pessoas e a gente concorda também, tá, Danilo, que o banco é uma escola, né? É verdade. Dentro dessa escola aí, qual foi que tipo de conhecimento, que tipo de aprendizado que você acha que esse tempo todo de banco aí te trouxe e que te ajudou nessa transição? Nossa, vários, Bruno. Vários mesmo. Por exemplo, no banco a gente convive com muita gente boa, né? Então, por exemplo, pares, na época que eu era operador, analista ali, você convive com gente muito boa, que aumenta teu sarrafo. Teu chefe direto, cara monstruoso, muito bom, com experiência gigante. Aí você vai em reunião com aqueles heads, com aquela galera muito boa. Então, assim, é um ambiente que realmente te impulsiona. E eu, naquele momento, sem experiência, o banco me deu experiência. Adaptação, por exemplo, era comum migração entre áreas. Então, estava hoje numa área, amanhã depois estava em outra. Então, você tinha que se adaptar, era outra diretoria, era às vezes até uma outra política, uma outra forma de gestão de pessoas, uma outra forma de conduzir, você tinha que se adaptar com aquilo. Uma flexibilidade de atividade. Hoje você estava fazendo uma atividade, daqui a pouco já pedia para fazer uma outra atividade, você tinha que ter essa flexibilidade. A gente sabe que não é um ambiente de pressão, é um ambiente saudável, mas tem uma pressão. Então, até uma inteligência emocional, saber conduzir uma reunião, despertar uma comunicação. Então, são vários fatores que, quando junta, você vai percebendo que a malinha vai enchendo ali, vai dando bagagem. Vai gerando casca, né, Danilo? Vai gerando casca. Eu acho que um ponto que eu concordo com todos que você falou, mas assim, essa questão que chamam hoje em dia de inteligência relacional, né, que é você saber lidar com as pessoas, né? Tanto com as pessoas com quem você vai estar trabalhando como par, como você mencionou, mas as pessoas que vão estar subordinadas a vocês, né, que você vai estar liderando, e também as tuas lideranças. Né? Eu acho que você saber lidar bem com esse tripé e sabendo que você vai estar sempre mudando, porque o ambiente dentro do mercado financeiro como um todo, né, das instituições financeiras como um todo, acaba fazendo com que você mude bastante, né? A gente pega aí, putz, assim, em 3 anos você acaba indo, quer dizer, é óbvio que isso não é uma regra, mas você acaba mudando muito, né? Você acaba fazendo o que eles chamam de job rotation, né? E isso realmente gera em você uma habilidade de lidar com pessoas, né? Mais até do que aprender coisas novas, do que ter habilidades técnicas novas, mas assim, a lidar com pessoas diferentes, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente, quando trabalha em empresas muito grandes, onde tem essa possibilidade de se rodar bastante, você acaba levando para qualquer lugar que você vá, né? Eu não quero antecipar aqui, mas eu digo assim, quando você hoje está trabalhando numa indústria diferente, isso é um ativo seu que você usa em qualquer lugar que você for trabalhar, não tem jeito, né? Porque você, enfim, tá contigo. Tem um negócio que o Danilo falou que eu não queria deixar passar, que pode parecer um detalhe, mas eu acho que revela bastante do mindset, não só do Danilo, mas de quem consegue aproveitar bem de qualquer situação, qualquer indústria ou empresa que se esteja. Que ele falou, veja, eu entendi aquilo ali como momentâneo. Porém, enquanto durar o momentâneo, cara, eu vou tirar o máximo que eu posso daqui em termos de conhecimento, etc. e tal. Esse é um negócio que eu costumo falar, por exemplo, quando a gente está com líderes abaixo da gente que estão com dificuldade de fazer sucessor. Porque assim, eu acho que você tem que imaginar que a tarefa que você faz, imagina que se ela fosse ser sua pro resto da vida, mas esteja pronto para liberá-la amanhã. No seguinte sentido, ninguém é masoquista, presumo eu, se você vai fazer essa atividade o resto da vida, você quer que ela seja cada vez melhor e mais fácil, menos burocrática, mais inteligente, porque você não quer fazer aquilo ruim, um processo horroroso o resto da vida. Então, entenda aquilo como seu o resto da vida. Se você ter o resto da vida, você vai melhorar. Mas esteja pronto para liberar amanhã. Ou seja, surgiu uma oportunidade de crescimento, etc. e tal, alguém tem que saber fazer esse troço. Senão você fica refém da atividade. Você fica refém da atividade. E eu acho que isso que o Danilo falou revela muito desse mindset. Assim, cara, eu sabia que aquilo ali ia ser momentâneo. Eu não ia me aposentar ali. Mas, cara, eventualmente, se não tivesse ocorrido a compra do HSBC pelo Itaú, se bobear, você ainda estava lá até hoje. Já há 20 anos, mas assim, não, mas eu não vou me aposentar aqui. Velho, você já está aqui há 20 anos.
né? Mas com essa sensação de, cara, eu passei por tanta área, aprendi tanta coisa que não parece que eu estou na mesma empresa. Então, acho que esse é um pouco do mindset também, sabe? Tudo na vida é momentâneo? Tudo. O nosso job atual, tudo é do momentâneo. Mas, cara, você encarar essa oportunidade agora, ainda que momentânea, o mais profunda possível e te dedicar ao máximo nela nesse período, eu acho que é uma das chaves, cara. Sem dúvida. Você comentou rapidinho, cara, mas essa é a leitura que eu faço do teu comentário, cara. Concordo. Essa vai pro resumo depois. Essa vai. Boa. Mas, assim, nem tudo foi fácil nessa transição aí, né, Danilo? Que perrengue que passou aqui? Qual a dificuldade que você acha que foi de mudar a chave de uma indústria para outra? A partir do momento que você, HSBC e Itaú, você já sabia um monte de coisa. Quando o nego vem te contar um problema, às vezes, antes do cara terminar a frase, você já sabe como é que resolve. Aí você chega num lugar novo, você não tem fórmula nenhuma, é tudo uma página em branco. Como é que... Onde o modo operacional é completamente diferente, né? Como é que foi essa transição? A parte que deu ruim. A parte que deu boa, a gente já sabe. A parte que deu ruim. Então, assim, eu tive algumas experiências empreendendo no meu próprio negócio. E a gente bate muita cabeça. Não é fácil, a gente mais erra do que acaba acertando. E hoje eu vejo a dificuldade que o empresariado passa. Mas assim, dentro da Pinfair, a Pinfair é uma empresa muito sólida, muito estável. E ela facilita muito o ambiente para quem chega. Por exemplo, tem uma cultura muito forte, muito bem definida. Isso ajuda muito na adaptação, porque você chega lá e você consegue entender muito fácil o que a empresa aceita, o que não aceita, o que ela gosta, o que não gosta, o que dá certo, o que não dá certo, falando de comportamento. As pessoas têm um comportamento muito linear, muito padrão, então... a forma de tratar, desde com o Rony, com o pessoal do financeiro ou com o menino do chão de fábrica, é o mesmo tratamento. É a mesma forma que a pessoa trata, indiferente do que você pode oferecer ou não para ela. Então, assim, essa facilidade, essa cultura forte, facilita já muita adaptação. E daí a parte do produto realmente é o pedalar, né? Aí tem que correr atrás, procurar entender, fazer o algo a mais, aos 15 minutos a mais, depois do expediente, aos 10 antes de todo mundo, às vezes é um almoço, é uma leitura de sábado, procurar entender, aprendendo com a galera que está do lado, o pessoal, né, tem gente mais antiga de casa, mais experiente, ter humildade, né, de se colocar no lugar e valorizar o que essas pessoas têm para entregar, as informações que elas têm para passar. E daí, claro, você vai absorvendo tudo aquilo e depois você começa a externalizar o que você tem, né? Você junta aquele conhecimento que a pessoa vem te passando com as coisas que você tem na bagagem que você acha que faz sentido e você começa a fazer fluir. Então, assim, que nem eu já sempre gostei muito de comercial. E quando eu fui para o Itaú é um banco fenomenal. Eles têm um estilo de trabalho comercial fantástico. Assim, eles são muito agressivos na venda. Então, eu já gostava muito, eles me potencializaram ainda mais. E quando eu fui para a Pinfair, o Rony sempre comentou de algumas linhas estratégicas que ele gostaria de seguir. E eu sempre canalizei minha energia naquilo e muito agressivo. Muito agressivo no sentido da venda, assim, de não perder negócio. Já é uma característica da Pinfair também. E eu acho que esse começou a ser um dos... Começou a juntar, né? Começou a juntar do passado com a nova. Perfeito. Aí tem tudo para dar certo, né? Porque apesar de serem eventualmente respostas diferentes ou fórmulas diferentes para um novo setor... Cara, conhecimento é conhecimento, né? Sim, aplica-se em qualquer indústria. Se você tiver a inteligência emocional para saber, e a inteligência situacional também para saber aonde aplicar as coisas, cara, a experiência boa que a gente agrega algum tipo de conhecimento nunca é perdida para nada, né? Sempre dá para usar em algum lugar. E eu acho que tem que ter paciência também, né? Você não falou, mas assim, porque hoje eu vejo... A gente está fazendo trabalho lá com vocês, a gente tem a oportunidade de vez por outra estar lá na Pinfair, e a gente vê o quanto você hoje já conhece do negócio também, né? Que toda essa parte comportamental, que é óbvio, é super importante, porque eu acho que sem isso você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Se você não tiver um time, não criar liga, não fazer com que as pessoas entendam para onde elas estão indo, e você liderar isso, né? Você, obviamente, adquiriu conhecimento sobre o negócio, né? A gente já rodou lá algumas vezes a fábrica, é impressionante como você conhece. Eu sou completamente leigo, né? Eu não conheço nada lá, mas assim, eu vejo você rodando lá, já fala quais são os produtos, para onde vai, da onde vem, como é que comercializa. Óbvio que isso daí também tem uma dose de paciência, de humildade, né? De falar para as pessoas, eu não conheço sobre isso, né? Vamos fazer uma troca aqui, né?
E isso gera respeito, né, o Danilo? Isso é que eu acho que é o bacana disso tudo. Quer dizer, hoje você é uma liderança lá, mas uma liderança que você conquistou tudo isso a custa disso, de ter sido uma pessoa humilde, de ter sido uma pessoa que entrou lá para jogar. Não chegou lá para, é assim, é assado, não vamos mais fazer isso, vamos fazer assim, diferente, porque eu vim de um lugar onde a gente podia trabalhar assim. Não, você entendeu a cultura e você se adaptou à cultura da empresa e a partir daí a coisa funcionou, né? Fluiu bem. Assim, ó, outra coisa, a percepção é a mesma, né? Independente do segmento que você está, seja banco, indústria, tudo se resume a pessoas e processos, né? É isso. E os processos são desenhados, são executados, são planejados sempre por pessoas. Então, assim, o processo tem muita força, mas as pessoas têm ainda mais. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente depende de pessoas. E esse é outro ponto legal, porque a Pinfer até nisso ela se diferencia, porque assim, a valorização, o nosso negócio é o aço, o nosso job é o aço, a gente está lá pelo aço. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar do aço, a nossa conversa ela não se limita ao aço, ela vai além, a gente sempre está falando de pessoas. Então, por exemplo, se tem um problema, a gente não fala do problema do aço, a gente fala do problema que causou para aquele cliente, para aquela pessoa. Quando a gente vai falar de satisfação, a gente pensa no colaborador. É aquilo lá, né? Respeito e educação para gerar satisfação e felicidade. Esse é o nosso lema. Só que isso não se aplica só ao colaborador. A gente pensa no fornecedor. Será que esse fornecedor tá tendo o respeito que ele precisa? O motorista que vai descarregar na Pinfer, será que esse cara está tendo um atendimento adequado? Toda a cadeia, né? É toda a cadeia. Então, são todas as pessoas que realmente estão envolvidas no processo. E eu acho que esse é o diferencial. Ontem mesmo, eu atendi 2 pessoas e 2 conversas, 2 fornecedores e 2 conversas bem legais. E eu saí bem feliz dessas reuniões, porque eles falaram, cara, a gente adora vir na Pinfer. É o lugar, talvez, que a gente é melhor atendido, a gente se sente em casa, se sente bem. E isso, para nós, é gostoso de escutar, né? E é um testemunho de que está dando certo, né? Que as pessoas estão percebendo. Sem dúvida. O Bruno costuma falar esse negócio, quer dizer, vocês não são uma empresa de aço, na verdade vocês são uma empresa de pessoas que, por acaso trabalham comercializam o aço, né? Mas sempre, o Bruno fala sempre isso. Porque esse era um ponto que eu ia perguntar mesmo, porque você veja, eu estou pensando aqui na pessoa que está a fim de fazer a transição de carreira, pela questão, não é por necessidade, a pessoa quer porque ela realmente tem um interesse de aprender uma coisa nova no setor A e hoje ela está trabalhando no setor B. Via de regra, essa pessoa vai bater, curricularmente falando, vai bater no problema de falta de experiência. Se essa for toda o que a nova empresa está olhando ou esperando de um candidato seja experiência, ferrou. Você que está aí querendo transicionar a carreira, bicho, se a pessoa da empresa para onde você está pretendendo trabalhar vai procurar experiência, sinto informar, você está ferrado, porque você não vai ter experiência a menos que comece a trabalhar nessa nova empresa. Então, empresas precisam, né, aprender também que a transição de carreira é benéfica, não só para o colaborador está fazendo a transição, mas também para a empresa, porque recebe perspectivas novas, visão de outra indústria, agrega com aquilo que já tem funcionando. Para superar, talvez, esse desafio, isso que eu ia perguntar para o Danilo, que tipo de coisa, eventualmente, a gente coloca num currículo ou num speech, numa entrevista mesmo de emprego? O cara vai falar assim, mas qual que é a tua experiência com aço? Eu falo assim, cara, 0. Acabou a entrevista aí, então ferrou. Então, assim, que coisa que a gente poderia usar para dizer, não, minha experiência com metalúrgica é 0, mas minha experiência com pessoas é assim, essa... Era isso que eu ia te perguntar, se eventualmente pessoas pode ser a chave sabe, para quebrar essa primeira barreira curricular numa eventual entrevista de quem está pensando em fazer a transição. Eu concordo, assina embaixo. Acho que principalmente para quem já... Né, níveis de liderança, falou em liderança, daí tem tudo a ver com pessoas. Esse é o primeiro passo. E para quem talvez vai fazer essa migração de setor pensando em níveis ali de analista, operador, cargos um pouquinho abaixo, buscar qualificação mesmo, né? Talvez vai ter que estudar, vai ter que voltar para o banco da faculdade, buscar essa qualificação, entender um pouquinho desse mercado, porque a experiência realmente é só no jogo mesmo, né? O que vai dar. Mas pessoas eu acho que é o fator chave, sim. Sem dúvida. Boa. Nesse teu processo de transição aí, Danilo, o que te dá mais orgulho? De olhar para trás, ver onde as coisas começaram, para onde é que as coisas estão indo agora? Olha, o nível de confiança e de responsabilidade que a gente tem hoje dentro da empresa é uma coisa que realmente chama atenção. A gente, né, tem um pouquinho de ego, tem um pouquinho de vaidade, a gente gosta disso e isso é uma coisa legal. Mas
Além disso, o principal é saber que hoje cada decisão nossa impacta a vida de alguém, né? Então, por exemplo, uma compra errada, uma decisão errada, um material vendido errado, ou tudo que é feito certo, impacta positivamente a vida de alguém. Alguém pode ser contratado, alguém pode ser demitido, alguém pode ser promovido, uma família pode ser impactada de alguma forma. Então, assim, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que isso a gente pode usar para o bem, né? Gerar um emprego, promover alguém, entregar às vezes um elogio no dia que um cara tá triste, ele tá mais para baixo, a gente poder entregar um elogio talvez mudar o dia dele. E tudo isso acaba voltando, né? Hoje o respeito e até a admiração que a gente cria em alguns lá, não tem dinheiro que pague, né? São sentimentos assim que realmente faz tudo valer a pena, toda a dedicação, todo o esforço. Bom, dentro desse trabalho que a gente está fazendo lá, a gente é testemunha, né? A gente ouviu alguns depoimentos lá que realmente foram, assim... E não tem, é o que eu falo, assim, não tem como combinar isso com as pessoas, né? Foram depoimentos genuínos, né? Da satisfação com que as pessoas trabalham na empresa, né? Eu costumo dizer o seguinte, é óbvio que é importante aonde você vai trabalhar, mas se parar para pensar, é mais importante com quem você vai trabalhar, né? Eu acho que isso é que é o grande ativo que vocês têm lá, quer dizer, vocês terem criado esse ambiente bom, pessoas boas, de repente não são as mais qualificadas do mundo, mas são pessoas que se querem, né, que querem fazer a coisa acontecer, porque aí gera liga e aí a coisa efetivamente acaba entregando coisa muito maior do que individualmente cada um poderia entregar, né? Então, isso com certeza é mérito da liderança, você, Ronei, enfim, vocês estão cascateando isso de uma forma estruturada para que as pessoas entendam que isso é o diferencial de vocês. Vender o aço mais barato, mais caro, mais bonito, mais feio, isso aí, cara, sabe? Isso é commodity, todo mundo faz. Agora, ter esse diferencial como time, né, de eventualmente superar alguma coisa, algum obstáculo que deve ter toda hora, né? A gente efetivamente teve que trabalhar com vocês lá no sábado, né? A gente viu que, puta, até no sábado o troço não parava, chega caminhão, chega isso, quebra aquilo. Então, ter esse sentimento de time, né? Ter essa forma com quem vocês trabalham, eu acho que é a fórmula para fazer qualquer transição. Eu digo o seguinte, pega essa turma aí, bota para trabalhar em qualquer outra indústria, é uma turma que tem o senso de time, tem o senso de entrega. Vocês vão conseguir. Óbvio, vão ter uma dificuldade no primeiro momento, né, Bruno? Porque é uma indústria diferente, mas, cara, vai acabar fazendo. O pessoal vai querer fazer, vai querer se superar e vai conseguir, né? Vai fazer... a nossa galera é muito boa, né? As pessoas que estão lá, que nem o Rony sempre fala, foram escolhidas a dedo e são pessoas que a gente sabe que faz questão de estar lá. As pessoas querem estar lá, elas são felizes. O turnover de você já é baixíssimo, né? Baixíssimo. Assim, quase mínimo. Não tem. As pessoas... E realmente, quando sai lá, sai pelo comportamento mesmo, não sai pela atividade em si, né? Às vezes tem bons profissionais que acabam saindo porque o comportamento fugiu um pouquinho do que a gente acredita de cultura. E realmente, esse ambiente ele é totalmente blindado. A cultura é maçante lá. A gente fala toda hora de cultura. Eu vi. Se a gente desce na fábrica 2, 3 vezes, pega 2, 3, entrega 5, 6, 7, 10 minutos para cada um ali, pega para falar de cultura e com a expectativa que eles entendam e repliquem aquilo. Porque uma pessoa... Lá dentro, a gente, assim, claro, às vezes é inegável, mas a gente acaba tendo que falar de um problema, de uma coisa ruim, de um comportamento negativo. Mas, prioritariamente, sempre que a gente pode, a gente está falando de coisas boas, de prosperidade, de incentivo, de evolução, de estudo, de desenvolvimento. Então, é um ambiente muito positivo. A gente não deixa que aquela sementinha podre, que aquela contaminação se prolifere. Então, quando tem, às vezes precisa tomar uma decisão e tirar para privilegiar o todo, né? Porque o que a gente quer é que aquelas pessoas trabalhem bem, leves, felizes, saudáveis, com um sorriso no rosto. E realmente, a nossa galera lá, a gente pode contar para tudo. Se hoje precisar ficar até a meia-noite e fizer uma ligação agora, pode ter certeza que eles ficam. Não tem não lá dentro. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. Ainda no assunto lá de transição de carreira, se tiver que voltar para o mercado financeiro hoje, voltaria fácil?
Sinceramente, não. Não? Não volta. Hoje não. O aço, depois que entrou na veia, ali é difícil sair. A gente vai criando amor. E hoje, sinceramente, hoje eu me sinto realizado. Que nem eu falei no banco, eu era feliz, eu era motivado, até por outras questões, era tudo novidade, muito jovem, pegando experiência. E tinha outras coisas que me motivavam, estar perto de algumas pessoas, mas assim, hoje eu me sinto realizado. Hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu acordo feliz. Hoje eu vou dormir já querendo acordar e executar e planejar e fazer tudo que me cabe ali. Hoje eu sou feliz lá. Hoje Um senso de propósito diferente hoje, muito, né? E muito claro, muito definido. Por muitas vezes eu escutava as pessoas falar, mas o teu propósito, e sempre até voltado para um cunho mais religioso, de tipo, servir. Realmente, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, no quesito pessoal e profissional. Mas profissionalmente ficava meio vago, assim. E o meu propósito profissional, além de servir, o que mais? E hoje eu tenho bem claro o porquê que eu tô lá e o porquê que eu tô nessa função, o que esperam de mim, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar. Então hoje eu sou, assim, tô realizado profissional e pessoalmente. Hoje estou num momento bem legal. É a junção também das duas coisas, né, PG, que sempre a gente fala sempre, a vida é uma, né? Então, não tem vida pessoal e vida profissional. A vida é uma. A gente tem objetivos diferentes, mas a vida é uma. Então, quando uma está desbalanceada, né, e a outra está indo super bem, na verdade, na média, as coisas não estão indo bem. Então, acho que quando, né, os dois aspectos da mesma vida estão bem balanceados, a coisa faz sentido. Tem alguma mensagem, alguma dica que você daria para quem está ouvindo a gente, pensando em fazer transição de carreira? Que tipo de dica você acha que vale a pena a pessoa estar atento antes de dar esse passo? Tem uma coisa que a gente sempre conversou muito e que depois de um tempo eu consegui entender e faz todo sentido. O foco dividido. Eu acho que assim, a pessoa quando decide mudar de segmento, de ramo, enfim, de qualquer coisa, eu acho que ela precisa se jogar mesmo de cabeça e viver intensamente o novo propósito dela. Porque realmente, o tempo e a energia, ela acaba sendo limitada, né? A gente tem 24 horas para todo mundo, então o tempo e a energia são limitados. Você tem que canalizar no que te faz feliz mesmo. Então, né, claro, vai mudar de segmento de uma forma estruturada, bem organizada, procurar conhecimento, buscar qualificação, mas realmente se decidir, se jogar de corpo e alma e viver intensamente o propósito, né? Entender o macro, né? No banco, por exemplo, eu estava envolvido ali, eu era muito jovem e eu entregava bons resultados dentro do que eu fazia. E em alguns momentos tinha algumas oportunidades eu ficava sem entender, assim, eu falava, mas por que não, né, por que não o meu colega aqui do lado que está entregando um bom número? E naquela época, imaturo, não conseguia entender os motivos. Hoje eu consigo perceber, nossa, me faltava muita coisa, inclusive o conhecimento macro, que hoje, assim, né, longe de ser perfeito, mas dentro da Pinfair hoje, por exemplo, eu consigo enxergar um pouquinho mais de longe. A visão mais estratégica. Mais estratégica do negócio. Então, eu vejo que para essa migração, é preciso conhecer o seu setor, conhecer teu cliente, quem é teu cliente, o que ele quer, qual que é a dor dele, entender de pessoas, entender de fornecedor. Da parte financeira, então, é um conglomerado de coisas. Mas, principalmente, a energia e a paixão. Tem que canalizar no lugar certo. Foco dividido não funciona. Na minha opinião, eu cheguei a essa conclusão que não. Boa. Bruno. Eu não tenho mais espaço para anotar aqui. E a gente está meio que chegando já quase que finalmente para fazer o resuminho. O resuminho do Bruno, né? O resuminho que você fez propaganda ali, agora que o resumo ia ser bom, aumentou minha resposta aqui. Aumentou a expectativa da turma. Aumentou a expectativa. Aí, né? Eu vou tentar... mas a gente tem que ser honesto. O pessoal tem cobrado, tem falado muito bem dos teus resumos. Né? Então, a gente vai ter que começar a colocar algumas coisas no meio do episódio, senão a galera vai acelerar para o final para ver só o resumo. O próximo episódio a gente vai fazer o resumo no meio. Então, faz uma surpresa, vamos fazer o resumo. Mas nem acabou, nem falou tudo, vamos fazer o resumo. Começar pelo resumo, é igual o show, começa pelo bis. Aí depois você faz o resto do show. Então, deixa eu tentar compilar aqui, gente, o que foi que a gente falou, vocês vão me ajudando aqui. Eu queria começar com uma citação até quase que despretensiosa que o Danilo comentou, mas acho que faz toda a diferença em relação ao mindset, né? É que a gente tem que sim encarar que tudo na nossa vida é momentâneo, no sentido de entender que a gente precisa tirar o máximo daquilo enquanto aquilo durar. Isso serve para tudo, para trabalho também. A beleza das coisas é que elas acabam, né? Então a gente geralmente só dá valor quando sabe que aquilo vai acabar. Então é importante entender o trabalho que você desenvolve como algo momentâneo, o setor em que você trabalha como algo momentâneo, até porque você precisa tirar o máximo proveito possível daquilo para você e para os outros cuja vida você impacta nesse período que você está vivendo momentaneamente. A indústria financeira, a indústria metalúrgica, a indústria da saúde, seja ela qual for.
Então encare essa questão do quão momentâneo são as coisas e o quão bonito é o fato de ser momentâneo para que você aproveite o máximo daquilo. Que bagagem adquirida em termos de conhecimento ao longo da vida nunca se perde, sempre vai ser útil em algum momento, com algumas adaptações. O que faz muito sentido, independente do setor em que a gente se encontra, onde a gente está trabalhando hoje. A questão da ambiência, o termo ambiência é super importante. A gente tem que estar envolto de pessoas boas e pessoas que nos agreguem. O Danilo tinha essa sensação quando ele estava nos bancos por onde ele passou, que ele olhava e parecia que o sarrafo da galera em volta fazia o próprio sarrafo dele subir. Porque é tanta gente boa, tanta gente, nossa, eu queria fazer isso igual esse cara, queria ser igual aquele fulano. Então estar num ambiente de pessoas boas puxa você para cima. Então sempre procure numa transição de carreira que você esteja indo para um lugar onde a ambiência seja boa, Sim. porque o ambiente vai te fazer crescer também, tá? E nunca deixe de ser flexível o suficiente e entenda que coisas que funcionaram talvez no passado pode ser que não vão funcionar na nova indústria. Coisas importantes podem ser utilizadas se combinadas com uma nova visão. Talvez uma mistura de visões pode ser mais bem sucedida do que você querer aplicar a mesma fórmula que você aplicava no passado do que na indústria nova. Então seja flexível. Seja resiliente também à pressão e tenha paciência, foi o termo que o PG falou, com você principalmente. Né? Então você está mudando de área de conhecimento, você está disposto a aprender coisas novas, tenha paciência contigo também e não se assuste com o fato do sarrafo dos outros já estar bem mais alto que o teu, porque eles estão ali há mais tempo. Então seja paciente contigo mesmo. E se a gente pode dar algum tipo de dica também em relação a para onde eu vou, seja o setor que for, cara, para onde você for, eu acho que vale a pena você prestar muita atenção no ambiente para onde você está indo. E vale, inclusive, para a paciência. Lógico. Porque se a indústria para a qual você está indo vai ter zero paciência com o teu momento de adaptação, cara, já não vai dar certo. Porque, de novo, você vai chegar com zero técnico. Você pode chegar com um comportamental muito forte, mas o técnico vai chegar deficiente. Se a empresa que está disposta ou diz que está disposta a receber pessoas novas, de novos setores, com novas perspectivas, tem zero paciência para a tua adaptação, talvez ela não seja tão aberta assim, talvez não seja um ambiente onde você vai crescer. Então, tenha paciência consigo e migre para um lugar onde as pessoas também tenham paciência com a transição. Tá? Muito importante aqui também no final do papo com o Danilo, entender que a nossa atuação sempre impacta a vida de alguém, seja no setor que for. Então vamos fazer a nossa parte para que o impacto seja positivo, para que a gente deixe uma marca boa por onde a gente passa. E se você está pensando em pular de uma indústria para outra, cara, foco dividido tende a não funcionar. Né? Botar metade da tua energia no setor atual e metade da tua energia no foco seguinte tende a não funcionar. Às vezes a gente com foco total nas coisas, as coisas não funcionam, imagina com foco dividido. Então, você está a fim de trocar mesmo de setor, cara, se joga. Né? Se joga de cabeça, de corpo e alma para que aquilo funcione, tendo em mente essas coisas que a gente falou. A humildade, a flexibilidade, a resiliência, a inteligência emocional, a paciência consigo mesmo. Essas foram as coisas que eu anotei. É isso aí. A síntese dele é fantástica. Não pode faltar, né? Não pode. Falei direitinho, seu Danilo? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aproveita então, o microfone é teu, meu querido. Fala aí, você quer mandar algum recado para a turma que está ouvindo a gente? Os projetos agora são grandes, né? Os desafios são grandes pela frente. Estamos vivendo um 2024 maravilhoso, começo de ano fantástico. Que bom, cara. E os projetos são grandes, né? Com vocês lá agora também ajudando a gente a se desenvolver cada vez mais. Então a expectativa é muito boa. Tem sido um prazer, cara. Te diria que... Na escola. Bom, a gente já falou para você, né? Quando teve a oportunidade, mas nunca é demais. Eu acho que... o pessoal tem que estar vendo aí o episódio com o Danilo, né? Dizer que a gente ficou muito feliz já aí com o início, né? do trabalho que a gente está fazendo lá com a Trilha de Liderança com vocês. E principalmente assim, com a disposição da turma, com o clima que vocês têm, a entrega, né? A forma como a coisa foi conduzida. Então, assim, nós estamos muito, muito, muito felizes de estar trabalhando lá com vocês. Nós também. Atendeu, esse primeiro encontro já superou as expectativas, na verdade. O pessoal adorou e já está ansioso pelo segundo. Vamos subir o sarrafo. Vai né? dar tudo certo. Vamos sim. Que bom. Partiu, né? Recados finais? Ou... Hoje já falou tudo isso. que tinha que falar. E assim, só pedir, enfim, lá. O principal, vocês precisam prestigiar o nosso canal, se inscrevendo no canal e comentando sobre o nosso trabalho com outras pessoas. O Danilo hoje aqui trouxe uma história de vida, uma história profissional tão bacana. Enfim, compartilhe o vídeo com outras pessoas, né? Isso é super importante. Obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado. Valeu, Danilo, obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.